Hoje está no ar um programa bem diferente. Hora do Ebem. Afinal, o Enem está chegando e todos estão bem relaxados. Todo mundo com a sua esferográfica preta nas mãos. Cadê? Vamos aí, cadê? Tá aqui? Não tá aqui, qual foi? Desce aí, cara, desce aí pra me ajudar. Quem? Eu? Vai se organizar? E roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de celebrar. Vidas Secas, um dos maiores livros brasileiros, completa 80 anos de lançamento esse ano. E aí a gente vai mapear os principais aspectos do livro, o contexto da época, tudo com a ajuda do professor Zenir Campos, da Universidade de São Paulo. Então fica com a gente, porque agora a gente treina pro Enem com a professora Carla Mariana, por gentileza. Tudo bem, professora? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, às vezes, algumas questões trazem a própria língua como tema. Por que isso é importante? Por conta do caráter da prova do Enem mesmo. Como essa prova, ela é uma prova que vai falar das questões sociais e a língua é a representação da nossa sociedade, nada mais certo do que falar desse elemento, né? Que é a representação do nosso povo, que é a língua portuguesa. Então, por isso que ele traz, né, falando da própria língua. Pois é, e língua tem a ver com cultura, patrimônio, identidade. Explica um pouquinho, professor. A língua, ela é um patrimônio da nossa nação. Ela é um dos principais elementos da nossa cultura. Para quem não sabe, a língua é considerada um patrimônio imaterial, né? Porque não é físico, né? Sim. Então, ela é imaterial, mas ela é defendida como um patrimônio da nossa nação. E tem uma parte da prova de linguagens que trabalha os conhecimentos de ciências humanas? Tem sim. Quando a gente vai falar, por exemplo, de disciplinas de ciências humanas, história, geografia, sociologia, filosofia, a linguagem vai perpassar todas elas, né? A gente vê, por exemplo, dentro de variações linguísticas, a gente tem uma variação histórica, que aquela linguagem, ela foi determinada em um momento histórico. Ela é regional, então vamos trabalhar a geografia também. Então ela está o tempo inteiro em contato com as ciências humanas. Então partiu questão? Partiu questão. Aí, ó, a questão 20 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Por gentileza, Vamos professora. lá. Declaração de amor, o nome do texto. Esta é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das costas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la, como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo em minhas mãos, e este desejo todos os que escrevem têm. Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Essas dificuldades nós as temos, mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de uma herança não me chega. Se eu fosse muda e também não pudesse escrever e me perguntassem a que língua eu queria pertencer, eu diria inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. O trecho em que Clarice Lispector declara seu amor pela língua portuguesa, acentuando seu caráter patrimonial e sua capacidade de renovação, ele quer o trecho onde ele vai acentuar o caráter patrimonial. Então vamos lá, letra A. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Bom, não está falando de caráter patrimonial, está só dizendo que ela é um desafio, então letra A não está legal. Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. A opção B
Tá bem bacana, porque Camões a gente tem como um dos nossos cânones, né? Então a gente já vê aí essa noção de patrimônio histórico, nosso patrimônio da língua. Mas vamos ver as outras. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Aí ele está falando em tornar o pensamento, né, passado em algo vivo no presente, mas não necessariamente um patrimônio, não está falando desse caráter patrimonial. Mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. Aqui ela fala desse encantamento, desse fascínio que ela tem pela língua. Ela não está falando desse encantamento de lidar com essa língua que não foi aprofundada. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Também não está falando nada disso, então só poderia ser aí a letra B, tá bem tranquila essa. É uma questão de interpretação. Precisava conhecer a autora do texto para resolver? Nesse caso, não. Mas conhecer Clarice é sempre É fundamental, né? É bem possível que venha cair, É bem possível, sim. Clarice, ela tem muitos aspectos inovadores na literatura. Então, se você conhece um pouco desse trabalho, já facilita muito quando a gente tem um texto dela. Você já mata muitas questões por aí. Perfeito. A gente tem mais uma questão. Partiu? Partiu. Questão 22 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Vamos lá, texto 1. A língua ticuna é o idioma mais falado entre os indígenas brasileiros. De acordo com o pesquisador Arion Rodrigues, há 40 mil índios que falam o idioma. A maioria mora ao longo do rio Solimões, no Alto Amazonas. É a maior nação indígena do Brasil, sendo também encontrada no Peru e na Colômbia. Os ticunas falam uma língua considerada isolada, que não mantém semelhança com nenhuma outra língua indígena e apresenta complexidades em sua fonologia e sintaxe. Sua característica principal é o uso de diferentes alturas na voz. O uso intensivo da língua não chega a ser ameaçado pela proximidade de cidades ou mesmo pela convivência com falantes de outras línguas no interior da própria área ticuna. Nas aldeias, esses outros falantes são minoritários e acabam por se submeter à realidade ticuna, razão pela qual talvez não representem uma ameaça linguística. Texto 2. Riqueza da língua. O inglês está destinado a ser uma língua mundial em sentido mais amplo do que o latim foi na era passada e o francês é na presente, dizia o presidente americano John Adams no século XVIII. A profecia se cumpriu. O inglês é hoje a língua franca da globalização. No extremo oposto da economia linguística mundial estão as línguas de pequenas comunidades declinantes. Calcula-se que hoje se falem de 6.000 a 7.000 línguas no mundo todo. Quase metade delas deve desaparecer nos próximos 100 anos. A última edição do Ethnologue, o mais abrangente estudo sobre línguas mundiais de 2005, listava 516 línguas em risco de extinção. Os textos tratam de línguas de culturas completamente diferentes, cujas realidades se aproximam em função do... O que eles têm em comum, os dois textos? No primeiro texto eles estão falando da linguagem da tribo indígena, né? Como ela consegue sobreviver. No segundo a gente fala do inglês tomando conta de forma global aí como língua mundial. Então vamos lá. Letra A. Semelhança no modo de expansão. No segundo texto a gente fala da expansão da língua, mas no primeiro texto não tem essa expansão. Fala-se que ela se mantém, né? Mas não em expansão. Letra B. Preferência de uso na modalidade falada em nenhuma das duas, fala-se disso. Letra C. Modo de organização das regras sintáticas. No primeiro texto a gente tem, né, a fala da regra sintática, no segundo não tem nada disso. Letra D. Predomínio em relação às outras línguas de contato. Opa! Essa tá legal, né? Porque ali a gente viu no texto 1, ele falando, né, que ela predomina apesar de ter contato com outras línguas. Sim. No texto 2, ele fala que o inglês vai predominar, né? Então, a letra D tá bem legal. Vou ver a alternativa E. O fato de motivarem o desaparecimento de outras línguas minoritárias. Opa. O segundo texto fala do desaparecimento de certas línguas, mas eles não falam que essas línguas motivam. E ainda que falasse, só o texto 2 traz isso. A primeira não fala nada disso. Então, só poderia ser a alternativa D, nossa questão correta. Então, opção D. Exatamente. Predomínio em relação às outras línguas de contato. Professora, duas questões na mesma edição falando sobre línguas. Isso pode ser uma tendência para 2018 também? Esse ano a gente falou muito em patrimônio,
por causa do museu. Sim. Então, nessa relação patrimonial de coisas valiosas para a nossa nação, nesse espírito que a gente vem tentando construir nacionalista, um novo nacionalismo aí, eu acho muito bacana essa intenção de se valorizar a nossa linguagem dentro de prova. Então, eu acredito que seja do perfil da prova do Enem, sim, trazer isso de novo. E dá para tecer alguma relação entre os textos das questões 20 e 22? Dá sim, principalmente na questão temática, né? Os dois vão trazer a língua como foco. Mas a gente tem que observar que os textos são de gêneros diferentes, são tipos de textos diferentes, de funções diferentes, né? O primeiro texto de Clarice, é um texto literário. Então, é um texto carregado de sentimentalismo, ele vai trazer a língua portuguesa aí como um elemento, né, do amor de Clarice, né, uma paixão de Clarice Lispector. E nos dois outros textos, né, da questão 22, a gente já tem um aspecto mais científico. Então, é uma questão mais analítica, né? É uma questão de uma pesquisa, de um estudo. Então, são características diferentes e eles se tocam aí na questão da temática. Bacana. Então, chega mais, professora. Para quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto, quer dar uma pesquisada, qual o seu conselho, qual o caminho das pedras? Olha só, do mesmo jeito que a prova trouxe dois tipos de textos sobre o mesmo assunto, é interessante a gente olhar essas duas vertentes. A gente pode, por exemplo, pesquisar no site do IFAM, que é onde a gente tem, né, os nossos patrimônios ali, a própria língua. Lá eles falam sobre isso. No site da IPEA, eles também vão falar sobre a língua como um patrimônio cultural. E aí a gente vai ter esse caráter científico, né? Esse caráter mais de artigo, de pesquisa. E a gente pode olhar para a nossa literatura. Né? Na nossa literatura, nós temos vários autores falando dessa língua com essa paixão, esse nacionalismo que a prova traz em Clarice. A gente tem Carlos Drummond, né, com a aula de português, que é um poema muito famoso. A gente tem Olavo Bilac com Língua Portuguesa, que é um dos maiores poemas de Olavo Bilac, que é uma ode em homenagem à nossa língua portuguesa. E a gente tem na música também o próprio Caetano Veloso com Língua, que vai fazer uma relação muito parecida com a que Clarice fez na questão. Professora, muito obrigado. Volte sempre. Sempre um prazer ter você aqui. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Para mergulhar ainda mais no universo da língua portuguesa, se liga no percurso educativo da TV Escola. Lá você encontra muito mais sobre esse e outros temas de linguagens. tvescola.org.br/percursos. E agora é o grande momento. Vamos falar de Vidas Secas. O livro foi lançado em 1938, ou seja, está completando 80 anos agora em 2018. E quem ajuda a gente a entender melhor a obra é o professor da Universidade de São Paulo, Zenir Campos. Por gentileza, seja muito bem-vindo. Prazer. Vem cá, para quem ainda não conhece, por que ler Vidas Secas? Ler sempre é fundamental por três motivos, basicamente, né? Ajuda a memória, a nossa memória é visual e auditiva. Outra coisa é que ajuda a pensar, né? E a última coisa, você aumenta seu conhecimento da realidade, de você mesmo, etc., etc., conhecendo outras vidas, outras experiências, outras histórias e assim por diante, que você depois elabora juntando com aquilo que você já conhece. Agora, Vidas Secas, especialmente, porque é um livro que marcou uma época. Ele trouxe de volta a figura do retirante, a figura do pobre que, fugindo da seca, procurava meios de vida melhor. Eu queria saber um pouco mais sobre o Brasil daquela época, de 38, e como foi a repercussão, assim, foi um marco, mas e aí, como é que rolou? Como foi isso? A década de 30 é uma década complicada, começou com uma revolução, foi a época do Vargas, uma época muitíssimo complicada, uma época de conquistas democráticas, trabalhistas, etc., o voto da mulher de 1932. Enfim, foi uma época de conquistas sociais, mas foi uma época também de opressão política. O Graciliano Ramos foi preso em 1936. Ele era uma espécie de secretário de Estado do estado de Alagoas e ficou 11 meses preso, foi até 1937. Né? Vidas Secas foi escrito em 1937, depois que ele saiu da prisão. E é uma linguagem simples, né? E muito atual, né? A gente lê e acha que aconteceu ontem. Com exceção de São Bernardo, que é um romance mais regionalista, em que ele
realmente usou termos regionais com mais intensidade. Ele dizia que ele usava um amigo do pai dele como dicionário, né? Além de ele consultar dicionários e ser leitor mesmo de dicionários. Um sertanejo que, na verdade, ele trabalhou um tempo no comércio do pai dele, ele tinha muito tempo de leitura e muito tempo de reflexão. Uma pessoa que desenvolveu uma percepção dos recursos da língua portuguesa extremamente raro. Isso só foi reconhecido muito mais tarde. Ele teve realmente um reconhecimento em vida, porque ele publicou em 38 e morreu em 53. Mas realmente a consagração dele é póstuma. Bom, a que se deve o fato de a leitura de Vidas Secas parecer tão atual, mesmo sendo escrita em 1938? Ela é efetivamente atual. Ela fala de problemas humanos e o homem não muda de uma hora para outra. A essência humana não é uma coisa assim que varia todo dia. Nós vivemos, respondemos a questões atuais, mas somos basicamente seres humanos que, enfim, acumularam uma grande tradição ao longo da evolução histórica, da evolução antropológica. Até nós sentimos fome, nós sentimos medo, nós sentimos amor, nós sentimos ódio, nós sentimos do mesmo jeito que nossos antepassados. Então, nós nos reconhecemos, evidentemente, naqueles homens e mulheres e crianças e até um cão, que é o caso da baleia. Os animais, especialmente o cavalo e o cão, têm um convívio longuíssimo com a humanidade, de pelo menos 20 milhões de anos, né? E eles foram se acostumando a viver juntos e a assimilar traços comuns, né? A gente pode efetivamente, eu estou com um livro aqui chamado A Vida Oculta dos Cães, que é de uma antropóloga chamada Elizabeth Marshall Thomas, que durante 30 anos pesquisou cães, sobretudo, né? E ela sustenta a ideia de que faz parte da evolução de todos os mamíferos uma série de experiências que são comuns. Então, nós encontramos nos cães um rudimento de pensamento que nós chamamos de instinto, mas é um pensamento. Nós encontramos nos cães uma ética. Encontramos, assim, traços de um longo convívio com a humanidade que não data de hoje. Então, tudo isso faz parte de uma atualidade, vamos dizer assim. Leitura sempre fez parte da sua vida, desde sempre? Sim, eu era um viciado em leitura, né? Desde criança. Isso é bom, né? Os primeiros livros que eu li foram de Monteiro Lobato. Depois eu fui, evidentemente, lendo coisas mais exigentes. Graciliano Ramos, por exemplo. Tem até aqui uns livros, né? Essa edição, eu não sei, provavelmente a primeira edição que eu comprei assim que vim para São Paulo, na livraria do Gazô, que era um livreiro que trabalhava na Praça da Sé. Eu comprei em 1963, 65, por aí, e foi o primeiro autor de que eu li a obra completa. Eu tenho um gosto assim especial por Graciliano Ramos. Tem algum trecho, uma passagem que você gosta muito, que é seu favorito? Eu penso que, para uma exemplificação, eu poderia ler o finalzinho do romance. Antes de fazer a leitura, eu quero já fazer um pré-comentário. Bacana. Por exemplo, a questão do uso dos tempos verbais. Toda a narrativa acontece no passado, mas nós temos dois tipos de passado, né? Nós temos um passado que já acabou de passar e um passado que, na verdade, continua no presente. O pretérito perfeito, isso é, completamente acabado, e o pretérito imperfeito, que é um pretérito que continua. Então, nós temos um passado, essa espécie de presente, e aqui, nesse trecho que eu vou ler, tem também uma sugestão de futuro, que está assim, seria, aconteceria, etc, etc. Às vezes, esse futuro é simplesmente fantasia, às vezes é uma possibilidade real.
Eu resumo um pouquinho antes, eles estão caminhando, fugindo já da fazenda, na iminência da seca, e vendo urubus circular, e ele xinga, porque ele sabe que os urubus comem os animais, às vezes vivos ainda. E a mulher dele percebe. Então, é um trecho de interação entre os dois, entre a Sinha Vitória e o Fabiano. Eu digo Sinha, porque não tem acento. Sinhá é senhora. Não é uma senhora, é uma mulher do povo. Por isso eles chamam de Sinha. Então, Sinha Vitória percebeu-lhe a inquietação na cara torturada e levantou-se também, acordou os filhos, arrumou os picuás. Fabiano retomou o carrego. Sinha Vitória desatou-lhe a correia presa no cinturão, tirou a cuia e emborcou-a na cabeça do menino mais velho sobre uma rodilha de mulambos. Em cima, pôs uma trouxa. Fabiano aprovou o arranjo, sorriu, esqueceu os urubus e o cavalo. Estava pensando num cavalo que eventualmente seria vítima dos urubus. Sim, senhor, que mulher! Assim, ele ficaria com a carga aliviada, né? Olha o futuro, né? Ficaria com a carga aliviada e o pequeno teria um guarda-sol. O peso da cuia era uma insignificância, mas Fabiano achou-se leve, pisou rijo e encaminhou-se ao bebedouro. Esse bebedouro ele inventa também, ele não sabe se ele vai encontrar, mas ele inventa. Né? Chegariam lá antes da noite, beberiam, descansariam, continuariam a viagem com o luar. Tudo isso era duvidoso, mas adquiria consistência. E a conversa recomeçou enquanto o sol descambava. Tenho comido o toicinho com mais cabelo, declarou Fabiano, desafiando o céu, os espinhos e os urubus. Aí vejam, né? O narrador sabe que ele está enfrentando uma dificuldade grande, né? Espinho, urubu e um céu extremamente quente, né? Não é? Murmurou Sinha Vitória, sem perguntar, apenas confirmando o que ele dizia. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato, cultivariam um pedaço de terra, mudar-se-iam depois para uma cidade, e os meninos frequentariam escolas, seriam diferentes deles. Sinha Vitória esquentava-se. Fabiano ria, tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco e a coronha da espingarda de pederneira. Ele não podia, né? Mas tinha desejo. Coçava a mão. Não sentia a espingarda, o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas, o cheiro de carniças que empestavam o caminho. As palavras de Sinha Vitória encantavam-no. Encantar significa também enfeitiçar, não só maravilhar, como enfeitiçar, como abre-te sésamo, abracadabra. Então é uma mágica a palavra dela. As palavras de Sinha Vitória encantavam-no. Iriam para adiante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente, acreditava nessa terra porque não sabia como ela era nem onde era. Repetia docilmente as palavras que Sinha Vitória murmurava, porque tinha confiança nele. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Ela diz uma coisa porque acredita nele e ele fica contente porque acredita, fica encantado com as palavras dela. E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles, dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela, e o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como o Fabiano, Sinha Vitória e os dois meninos. Né? Bom, vejam a palavra do narrador, né? E o sonho dos caminhantes, dos retirantes, dos personagens do romance, que são a Sinha Vitória, o Fabiano e as crianças. Agora já sem a baleia, que foi sacrificada. Né? Exato. Mestre, eu não tenho como agradecer
Obrigado mesmo pela leitura, pela presença, por nos ajudar tanto. De nada, eu tive muito prazer em fazer isso. E também tem Graciliano Ramos e outros autores da segunda fase do modernismo no percurso educativo de língua portuguesa. Corre lá e leia, leia sempre. Aprender é ir sempre além. Não é isso, professor? Exatamente, é isso que nós desejamos. Não desejamos só que as pessoas sejam aprovadas no vestibular, mas que cresçam como pessoas, como cidadãos. É isso. Até a próxima. Tá aquecendo os motores aqui, professor. Também. Vamos lá.